Muito bom dia, que bênção começar um dia com as misericórdias do Senhor renovadas na nossa vida, né? Quero dar bom dia para você que está aí já acompanhando o devocional com o nosso querido seminarista Samuel Lopes, né? Tão bom começar assim ouvindo um devocional, né? E as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Não sei como está o seu dia, como está a sua vida. Eu sei que a palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu tenho que dizer que é uma alegria estar aqui com você e quero te agradecer por estarmos juntos e vai valer muito a pena, viu, gente? Confia, porque aquilo que o Senhor faz é permanente e nos traz a plena felicidade, e isso aqui é Ele que tem feito, e agradeço por você estar junto com a gente, falando no Senhor. Tem a ver com o nosso tema de hoje, lógico, né? Um programa cristocêntrico. Vamos falar de fidelidade, né? Nós temos falado aí do fruto do Espírito Santo, que são as qualidades que o apóstolo Paulo explicou que nós podemos ter depois do nosso segundo nascimento, somente através do Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais você vai manifestar todas essas qualidades do fruto do Espírito em todas as áreas da sua vida. E hoje a gente vai falar de fidelidade, gente, um assunto que hoje em dia está tão escasso, né? A gente não consegue ser fiel com o Senhor, fiel aos nossos familiares, fiel aos cônjuges, fiel aos amigos, né? Só que tem um detalhe, se a gente conseguir ser fiel a Deus, a gente consegue ser feliz com as fiéis com as pessoas. E dessas qualidades que o apóstolo Paulo falou, que nós podemos ter através do fruto do Espírito Santo, tem um versículo que eu quero ler para vocês. Olha só, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 a 25, esse versículo que tem inspirado essa série de programas falando das qualidades do fruto do Espírito. Está sendo fenomenal, gente. Quero dizer para você que não assistiu algum dos que nós já fizemos, é só acessar a nossa playlist Manhã IPP e procurar lá. Já falamos sobre amor, já falamos sobre bondade, mansidão. Ontem nós falamos de mansidão. Gente, que programa! Virou chavinhas dentro de mim, é bênção, hein? Então depois assiste e compartilha também com pessoas que estão assistindo, com pessoas, com os amigos, né? Com pessoas que estão assistindo, com pessoas que você tem na sua lista de amigos, para não fazer só bem para você, fazer bem para os outros também, né? É isso aí, gente. A gente quer saber, a gente andou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre fidelidade para as pessoas, e vamos ver o que elas acham sobre fidelidade, porque a gente quer saber. Roda aí, Mateuzinho. Como podemos trabalhar melhor a fidelidade a Deus no coração? Eu penso rapidamente em três coisas. Quando nós submetemos os nossos pensamentos, as coisas que nós cremos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, à supremacia de Cristo, a palavra de Deus. O produto final das minhas escolhas, do meu comportamento, dos meus desejos é sempre avaliá-los à luz das Escrituras Sagradas. Dessa forma, gradativamente, progressivamente, eu me torno cada vez mais fiel ao Senhor pelo auxílio do Espírito, submetendo-me integralmente ao escrutínio da Escritura Sagrada. Deus abençoe.
Que bênção, pastor Alberto, obrigada por contribuir com o nosso programa, explicando tão bem, né? É um crescimento gradativo, né? Quanto mais caminhamos, mais próximos do Senhor, mais fiéis nós conseguimos ser através da ação do Espírito Santo. Não é obra nossa, gente. Então, se você quiser ser mais fiel, se aproxime mais de Deus, porque só Ele pode fazer isso, né? E às vezes por motivos tão banais a gente deixa de ser fiel, né, a Deus. Mas enfim, Ele está aí para nos ajudar, para nos fazer crescer e nos trazer de volta aos braços dele, né? É tão bom caminhar perto do Senhor, não tem nada melhor nessa vida. É isso aí, gente. Olha só, para conversar com a gente hoje, nós convidamos o presbítero Solano Portela. Se você não conhece ele ainda, eu vou apresentar aqui para você. O presbítero, ele é presbítero na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, professor coordenador do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e professor no Seminário José Manuel da Conceição. Ele é bacharel em artes liberais, com especialização em matemática aplicada pela Faculdade de Selton College, nos Estados Unidos, e mestre em divindade pelo Biblical Theological Seminary em Hatfield, também nos Estados Unidos, e doutorando em educação na Liberty University, em Lynchburg, também nos Estados Unidos. Em 2009, o presbítero Solano Portela recebeu do Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos também, em função da sua obra escrita em mais de 20 livros, né, no campo educacional, e em 15 anos de atuação na direção das instituições de ensino de educação básica do Mackenzie, o Doctorate in Human Letters. Olha só que incrível, gente. E é presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1975. E o presbítero Solano Portela vai falar agora com a gente sobre fidelidade. Vamos lá, entrevista do dia. Muito bom dia, presbítero Solano, prazer em recebê-lo aqui com muito carinho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, o privilégio é meu poder estar com você nessa manhã tão bonita e poder tratar de um assunto que é tão importante à nossa vida cristã, não é? É verdade, pastor, presbítero, sempre troco. É verdade, presbítero, é muito importante. E eu já queria pegar essa deixa e pedir para o senhor falar sobre o fruto do Espírito, né? E o que significa fidelidade como integrante desse fruto. É interessante essa metáfora que é utilizada na palavra de Deus, né? Fruto, frutos, frutificar. São todas expressões que indicam que a vida cristã não é uma vida para ser inerte. Ela tem que ser multiplicadora. E vocês já têm tratado aqui, nessas lives aqui, do fruto do Espírito, que às vezes muitas pessoas erradamente falam de frutos do Espírito, né? Mas adequadamente tem sido tratado aqui como fruto do Espírito. É um fruto só. Se você é salvo no nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, você está capacitado, habilitado a demonstrar o fruto do Espírito. Uma das melhores ilustrações que eu acho é de uma laranja. E você sabia que a laranja tem 9 gomos, mas é uma fruta só. Eu já abri várias laranjas e contei, sempre 9 gomos. Pode ser que você ache uma que não tenha. Isso não vai desacreditar aquilo que a palavra de Deus diz. Não está preso a uma laranja, mas é uma boa ilustração. 9 gomos, uma mesma fruta, e aqui o texto já foi lido no início, Gálatas 5, 22 a 23, onde tem todas aquelas características do fruto do Espírito. Então, alguns cristãos vão apresentar de uma forma mais acentuada esses, mas todos eles nos são dados aqui para que nós estejamos desenvolvendo e apresentando na nossa vida cristã. Uma outra coisa interessante quando a gente estuda o fruto do Espírito
é que esse texto ele não está isolado, jogado lá, mas ele vem contrastando com as obras da carne. E aí está no plural. As obras da carne é um catálogo de pecados que Paulo alinha lá na mesma carta, nos versículos precedentes, em Gálatas 5, 19 a 21, onde ele coloca que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, nós vemos aqui que esse contraste, ele é destinado a exemplificar. Aqui está o caminhar do descrente, daquele que não conhece a Deus, não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem o Espírito Santo agindo nele, morando nele. E aqui, esse é o caminhar do cristão, aquele que tem esse fruto e que deve demonstrar essas características em sua vida. Bom, dentre esses frutos, a gente tem fidelidade, né, que é um deles, ou fé. A palavra é a mesma, pistis, no grego, pode ser traduzida por fé ou fidelidade, mas, adequadamente, eu acho que tem sido traduzido nesse texto aqui como fidelidade. Fidelidade, então, é uma das características do cristão. O cristão não é opção, ele tem que ser, ele tem que ser fiel. Fidelidade infere transparência, honestidade, confiabilidade ou confiança e diz respeito ao testemunho, porque nós pregamos a Deus e a Cristo pela palavra e pelo nosso testemunho, e como isso é importante, né? Por exemplo, Tito 2,10 diz, não furtem, pelo contrário, deem prova de quê? De toda fidelidade. Não adquiram bens por meios que não são lícitos, mas deem prova de fidelidade. Mas o final desse verso aqui é lindo, ele diz assim, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É ornamento das palavras, ornamento da doutrina, do ensino de Deus. Como é ruim, como é feio, né? Quando nós sabemos de escândalos na igreja, de pessoas que falam uma coisa, mas não têm fidelidade nas suas ações. Em vez de ornarem a doutrina de Deus, elas estão comprometendo aquilo que é ensinado. E 1 Timóteo 3,7, Paulo diz assim, falando sobre a liderança, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, não é dos de dentro somente, mas dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, fidelidade é isso, tem tudo a ver com transparência, honestidade, confiabilidade, a fim de que nós ornemos, nós venhamos a adornar as palavras, a doutrina, o ensinamento que deve fluir normalmente de nossas vidas. Perfeito. E além de estar ligada com sinceridade, essas palavras que o senhor colocou agora, o senhor falou que ela também é traduzida como fé. Eu queria lhe perguntar qual a ligação entre fé e fidelidade. Veja, como no original a palavra é a mesma, né? E fé é exatamente aquela confiança que nós temos nas coisas que nós não vemos, mas temos certeza que elas são. Então, é uma ligação muito forte que nós temos com nós. E essa fé, nós aprendemos bem nas Escrituras, que é dom de Deus, né? Não vem daquilo que nós fazemos, é dom de Deus, e ninguém se glorie na fé que nós temos. Então, essa confiança nós temos que trasladar para o nosso dia. Perfeito. E, presbítero, a gente não consegue ser fiel a Deus como Ele é para nós, nunca vamos conseguir, né? Mas como nós podemos trabalhar da melhor forma a fidelidade no nosso coração?
Você toca num ponto aí, bateu o martelo na cabeça do prego, né? Como é difícil nós sermos fiéis aqui, né? Sim. E verdadeiramente, né? Segundo Timóteo 2:11 diz assim: fiel é esta palavra. Veja, fiel é essa palavra, então a palavra é fiel. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O texto dá a entender, não é, que há uma diferença entre o negar a Deus e ser infiel. O negar a Deus é aquele não reconhecer a Deus como o Criador de todas as coisas, é não se apegar a Cristo como sendo o único nome no qual há salvação. Esse é o negar a Deus. E, consequentemente, Jesus Cristo é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é impossível nós negarmos a Deus e pretendermos sermos aceitos por Deus. Mas a condição que a Bíblia nos apresenta é que, uma vez que nós somos parte da família de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, nós somos ainda pecadores. E muitas vezes caímos em pecado, e a Bíblia diz aqui claramente, somos infiéis, é o contrário da fidelidade. Mas ela diz, mas ele permanece fiel, ele não mente, ele não pode negar-se a si mesmo, as suas promessas serão cumpridas na nossa vida e na vida do seu povo. Então, a melhor forma de trabalhar isso no nosso coração é estar consciente de que Deus é veraz, Deus é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele começou, essa obra que ele começou em nós. Mas eu tenho um outro texto também aqui, segundo Pedro 1:5-8, diz assim: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a impiedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Não sejais nem inativos, nem infrutuosos, ou seja, sem frutos. Note que versículo interessante aqui, que texto interessante da palavra de Deus. Ele começa com a fé que é dom de Deus, e é a mesma palavra, né? Pistes aqui. Então, nós temos, como é que nós podemos, né, trabalhar essa questão da fidelidade? Não descansando no fato de que nós somos salvos por Deus e aí paramos aí, não, mas é uma progressão. Pedro está dando aqui o mapa da mina, né, o caminho das pedras, né, e nós temos que segui-lo, adicionando todas essas coisas que vão nos levando mais próximos a Deus. E eu acho interessantíssimo esse texto e pertinente para a nossa conversa aqui nessa manhã, porque esse texto começa com fé ou fidelidade e termina com fruto. Não sejais inativos nem infrutuosos, né? Então, liga as duas coisas. Agora, em última análise, né, como é que nós podemos trabalhar? Clamando como os discípulos fizeram lá em Lucas 17, 3-6, quando eles disseram, aumenta-nos a fé, né? E o clamor tem que ser nosso, diariamente, aumenta-nos, Senhor, a fidelidade, a fé. A fidelidade é a fé em prática, a demonstração de sermos servos de Deus e demonstrarmos isso para com Ele e para com outras pessoas. Oh, que forte essa frase, hein? A fidelidade é a fé em prática. Guarda essa, já guardei aqui. E, presbítero, como que a gente pode pensar assim, mas como que eu posso trair a Deus, né? Porque a palavra às vezes fala, né, que a gente trai a Deus, né? E eu queria te perguntar se isso tem a ver com a nossa falta de fidelidade com o nosso próximo, ou seja, quando a gente não é fiel com o nosso próximo, o que tem a ver aí com trair a Deus?
tem tanto a ver, né? Tem tanto a ver, porque é assim que Deus utiliza sempre esse recurso didático do menor para o maior, né? Num dos trechos lá das cartas de João, ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, né? Não pode amar a Deus. Como é que... Então, é através desses relacionamentos interpessoais que nós vamos demonstrar a nossa característica cristã. Mas deixe-me tocar aqui em alguns exemplos aqui. Por exemplo, na questão da fidelidade sexual, tem um trecho da palavra de Deus que fala muito pertinentemente sobre isso, que é 1 Timóteo 4, 6 até o versículo 7. E ali Paulo está falando, 1 Tessalonicenses, perdão, Paulo está falando daquela igreja ali sobre relações sexuais indevidas. E ele diz assim, e que nessa matéria, e ele está falando ali, nos versos precedentes, de prostituição, de pornografia, ele diz, ninguém ofenda ou defrauda a seu irmão, ou defraude a seu irmão, ou seja, não seja infiel. Veja, e aí diz, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Mas Paulo continua e diz assim, quem rejeita essas coisas, ou seja, quem rejeita essas palavras aqui, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Está tudo ligado aqui. Deus Pai, Deus Espírito Santo, o mensageiro de Deus, que é Paulo aqui, falando aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Então, quando nós somos infiéis nessas relações interpessoais e nessa área aqui, nós somos infiéis a Deus também. Tem a ver, sim, com falta de fidelidade com o nosso próximo. Em questões financeiras, né, Provérbios 20, 23 diz assim, pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. A pessoa está sendo infiel com o comprador do que ele está querendo vender, mas a infidelidade, em última análise, é com Deus. O caso de Ananias e Safira, eles estavam sendo infiéis, mentirosos ali para com os irmãos que estavam ao redor dele, lá em Atos capítulo 5, mas, na realidade, a infidelidade era com relação a Deus. Mas podemos também trair a Deus de uma forma muito incisiva, clara, e que Deus nos avisa contra ela, sendo infiéis na doutrina. Aquilo que Francis Schaeffer, ele chama, o filósofo Francis Schaeffer chama de adultério espiritual, e ele expõe o texto lá de Jeremias 3,14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. A gente vê que essa metáfora de nós estarmos casados com Deus, ou casados com Cristo como igreja, e como pessoas integrantes dessa igreja, isso remota ao Antigo Testamento, está muito presente no Novo Testamento. Então, quando nós falhamos na doutrina e expomos e ensinamos doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, ou que vão além do evangelho que recebemos, estamos sendo infiéis a Deus, estamos traindo a Deus. Forte, hein, presbítero? E é interessante como ele compara, né, o matrimônio com a igreja, com ele, né? Eu sou o seu marido, é lindo isso, e a fidelidade tem tudo a ver, como está ligado, né? Como é forte isso. E como ele faz essa comparação muito forte, presbítero, como que ele espera que nós expressemos a nossa fidelidade no matrimônio? Bom, além do sétimo mandamento, que ele é bem claro, explícito, não adulterarás, e esse termo ele é utilizado diversas vezes, tanto no Antigo como
no Novo Testamento, né? Mas nós temos em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, talvez um dos textos mais fortes aí também. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E aí diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É muito importante nós constatarmos que o pecado sexual, ele cega o comportamento das pessoas, né? É como se elas esquecessem que existem pessoas, não é um pecado, às vezes elas tentam se enganar, é uma questão minha apenas, não, nunca é, né? Tem pessoas ao seu redor, tem a sua esposa, tem o seu esposo, tem filhos, tem filhas, são todos parte de um contexto, tem avós, tem avós, tem uma família menor e uma maior estendida que sempre vai ser afetada de uma maneira ou de outra. E que palavra dura que vem aqui na carta aos Hebreus: Deus julgará os impuros e adúlteros, e falando bem especificamente sobre o matrimônio. Então, Deus espera, sim, que nós expressemos a nossa fidelidade nessa área que é tão crucial, né? Uma área que é tão atacada nos nossos dias, a área da família, que tenta se diluir ou redefinir os conceitos do que é família. Como é triste nós vermos, às vezes, até dentro da Igreja de Cristo, exemplos de infidelidade nessa área, e nós choramos e lamentamos essas situações, porque é algo muito sério que transmite um testemunho tão negativo para o mundo e tão destrutivo para as nossas vidas, né? É verdade. E, pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra para quem está passando por esse momento agora de infidelidade, talvez essa dor, né? Ou essa questão, se tem alguém na família. Queria que o senhor falasse um pouco com essas pessoas. Você sabe que uma das grandes causas de infidelidade é essa mentira que nós absorvemos do mundo, de que o amor é uma coisa indescritível, etérea, que ele ou está lá ou não está. Isso é a filosofia básica naquele grande meio de disseminação de filosofia popular, que são as novelas, por exemplo, aonde a pessoa sai na busca da sua própria felicidade, egoisticamente, e esquece de tudo e de todos. E aí, por vezes, nós ouvimos essa expressão, já não amo mais. A palavra de Deus, ela nos indica que o amor tem que estar presente, mas o amor se aprende. Realisticamente falando, é possível que o amor venha a fenecer, mas a palavra de Deus nos diz, em Tiago, que as mulheres mais idosas deveriam ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Veja o termo utilizado, ensinar a amar. Agora pensemos no contexto em que isso foi dito. Naquele momento, os casamentos, nós não tínhamos esse privilégio que temos na civilização ocidental nos nossos dias hoje, de escolhermos com quem nós vamos casar, de conhecermos a pessoa, de trocarmos ideias, de verificar compatibilidades previamente. Essa questão aí não fazia parte da cultura oriental e não faz parte de muitas culturas nos nossos dias hoje. Os casamentos eram arranjados, e então, um belo dia, a noiva acorda e ela está lá com uma pessoa estranha ao seu lado, e o que é que ela tem que fazer? Não fui eu que lhe escolhi, e você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado. Não, ela poderia e pode, sim, aprender a amar. Então, a palavra é: se o seu casamento está indo de mal a pior, se você está sendo afligida nessa área, quer seja do sexo masculino ou feminino aqui, quer seja o marido ou a esposa, não importa, e não é para jogar a toalha, é para ajoelharem-se os dois, de preferência, mas se um dos lados não quer, pelo menos um dos lados ajoelhe-se
perante Deus e peça para que o amor volte a renascer, para que aqueles laços voltem a fazer significado aí em sua vida, para que a fidelidade volte a ser demonstrada. Sempre há espaço para perdão, sempre deveria haver perdão, e sempre há espaço para que o amor ali venha a estar presente de uma maneira muito incisiva nessas relações conjugais. Que coisa forte, presbítero, muito forte e muito bonito, porque é possível, né? E hoje, nesses tempos de descartar, de trocar, tanta coisa visual, né? Tanto acesso a tantas possibilidades, né? São poucos que se mantêm fiéis, né? E isso, eu queria lembrar aqui que tem um trechinho do livro do Douglas Wilson, que ele fala assim: como não estar contente torna os homens infiéis. E ele fala que ele foca em pecados específicos, assim, mostra como ser seduzido é falhar em liderar. Olha isso que forte. Ser seduzido é falhar em liderar, né? Ele também fala como a masturbação é uma péssima teologia, né? E como não estar contente torna os homens infiéis. Queria que o senhor fizesse uma ligação aí do contentamento com fidelidade. A palavra contentamento no sentido bíblico, ela significa compleição, ela significa que não falta nada, nenhuma parte, né? E esse contentamento nós somos instados a procurar no Senhor. E como servos de Deus, nós temos a possibilidade, sim, de sermos felizes no Senhor. E realmente, como você coloca aí, os perigos começam quando começamos a procurar o preenchimento, né, de anseios que às vezes são legítimos, quando preenchidos dos caminhos do Senhor, começamos a tentar preencher esses anseios fora dos limites que a palavra de Deus nos coloca. Por exemplo, a questão das relações sexuais são relações extremamente legítimas, abençoadas por Deus. É assim que nós fortalecemos os laços conjugais e propagamos, né, a humanidade. Mas no momento em que você descarta esses limites colocados por Deus e deixa de lado os caminhos que emanam das diretrizes dele, então você começa a procurar a satisfação sexual em outras áreas e a alegria nessa área, e toda essa alegria ela é efêmera, ela é passageira, ela é enganosa, né? Ela não procede de Deus, e ela cobra um pedágio que é extremamente custoso e que você vai ressentir-se, né, desse pedágio por muito tempo. Então, como é importante nós estarmos, então, nos concentrando naquilo que Deus quer de nós, naqueles caminhos que Ele colocou para nós, né? Não nos determos no caminho dos ímpios, mas ter a nossa satisfação na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Amém, que coisa linda. E esse pedágio caríssimo são consequências, né, presbítero? Eu queria que o senhor falasse um pouco quais podem ser algumas consequências da gente ser infiel a Deus e, consequentemente, né, ao nosso próximo, às pessoas que fazem parte da nossa vida. As consequências maiores serão um esfriamento, né, da comunhão que nós temos com Deus. A palavra diz com muita clareza: não entristeçais o Espírito Santo. Ora, se o fruto é o fruto do Espírito, se fidelidade é parte desse fruto, quando nós somos infiéis, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. A palavra de Deus também diz assim: não extingais o Espírito. E a extinção aí não significa perder a salvação, não é nesse sentido, porque vários outros textos da palavra de Deus substanciam que a nossa salvação, ela é assegurada não pela nossa vontade, não pelo nosso ânimo, mas pelo poder de Deus. Aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará
da minha mão. Mas esse verso vem no contexto de que nós não devemos desprezar, veja, a palavra é muito forte também, desprezar as profecias, no sentido de que profecias, a palavra profecia significa palavras de Deus, né? Aquilo que nós temos, a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, nós nos colocando sob submissão dos meios da graça. Então, se nós queremos ter comunhão com Deus, fidelidade é algo que temos que estar sempre checando se estamos sendo fiéis a Ele. E esse checar, pastor, no dia a dia, na nossa correria do dia a dia, acaba, né, se tornando assim banalizado às vezes, esfria, né? Quais os passos que a gente pode fazer no dia a dia para manter essa fidelidade com Deus, senão esfria, né? Quando eu fiz aquela referência àquele texto lá de 1 Pedro, não é? Eu ali disse que é uma espécie de mapa da mina, porque vai dando ali, associar a vossa fé à virtude. Virtude é o poder aqui, nos apropriarmos desse poder que vem do Espírito Santo. E associar a esse poder, esse poder que traz iluminação da palavra. A palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas veja que coisa gloriosa. Nós, como salvos, nós compreendemos, Paulo escreve isso aos Coríntios, as coisas do Espírito. Ele diz que o homem espiritual entende as coisas. O homem espiritual não é uma categoria superior de cristão, não. É aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então, associar a esse poder que nós temos de entender as Escrituras, o conhecimento. Como é que nós conhecemos? Conhecemos através da leitura da palavra de Deus. Associar ao conhecimento o quê? O domínio próprio. Aí vem a questão de constantemente estarmos, né, checando como está sendo o nosso caminhar. Com o domínio próprio, perseverança. Nós ficamos cansados, né, das situações dessa vida. Essa pandemia parece que não vai embora nunca, né? Está aqui já há um ano, há 6 meses atrás, eu estava fazendo planos para visitar meus filhos e netos que moram fora, e todos esses planos foram subvertidos, e aí começa tudo de novo, e a gente fica sem saber quando vai poder fazer planos mais uma vez. Não, mas temos que ser perseverantes, e a perseverança, a piedade, e piedade não significa apenas... não significa dar esmolas, não é ter piedade de alguém, mas a palavra no original significa ações direcionadas a Deus, conscientemente direcionadas a Deus. E a piedade adicionamos a fraternidade. Aí a gente vê os relacionamentos horizontais nossos. E a fraternidade, o amor. Fazendo isso, nós vamos... não ser nem nativos e vamos ser frutíferos, vamos ser fiéis. Eu creio que seguindo essa sequência que nos é dada de forma tão maravilhosa, magistral, na palavra de Deus, que nós podemos ser fiéis, manter a nossa fidelidade, demonstrarmos essas características aqui que constituem fruto do Espírito. Que preciosidade, pastor presbítero, se refletir nisso, nesses passos a dar, né? Muito bom. E, presbítero, eu quero dar bom dia, que muitas pessoas acompanhando a gente, né? Eu quero aproveitar a pergunta da Cimeia Araújo, que falou o seguinte: pastor, essa fidelidade que a Bíblia diz está relacionada em todas as áreas, não somente no relacionamento marital? E aí eu aproveito para falar... Não, vamos nessa pergunta primeiro, depois eu faço outra. Então, repetindo, essa fidelidade que a Bíblia diz está relacionada a todas as áreas, não somente no relacionamento marital? Ah, sim. E eu posso exemplificar isso aqui. Eu não sei se eu estou antecipando alguma outra
pergunta, mas eu posso falar da fidelidade na área financeira, né? Por favor, Também. isso que eu ia perguntar se tem a ver com dízimo, se ser fiel no dízimo o dízimo, né, sempre é um assunto que surge, e tem alguns que são oponentes da prática do dízimo, mas veja, o dízimo é uma determinação procedente de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa: tantas vezes o dízimo é defendido fazendo referência à lei religiosa ou cerimonial do Antigo Testamento. Essa não é a base do nosso dízimo, porque a lei cerimonial e a lei judicial do Antigo Testamento foi dada a uma nação com um fim específico. A lei cerimonial, ela foi dada referente às práticas litúrgicas, religiosas, os sacrifícios, aquilo tudo apontava para Cristo, e com a vinda de Cristo, tudo isso está preenchido. Ela tem um grande valor didático e de revelação de quem Deus é e como Ele quer ser adorado, mas ele não tem valor normativo para nós. A lei judicial, ela tinha o propósito de manter uma nação coesa. A nação de Israel, ela tinha que se manter coesa com um código de leis que determinasse crimes e punições. E aí, assim sendo, eles foram classificados pela palavra de Deus e pelo próprio Deus como guardiões dos oráculos de Deus. Eles entregam, né, esse corpo de revelação do Antigo Testamento agora à igreja nessa fase internacional da igreja. Não é que a igreja começou agora no Novo Testamento, mas ela entra numa nova fase, uma fase internacional. Povos de todas as raças, tribos, nações, não está mais confinada. Mas a base do dízimo precede a lei cerimonial, né? Nós lemos na palavra de Deus que Abraão deu o dízimo, isso é antes da lei, né? Então isso é alguma coisa que estava arraigado, estava entrelaçado com as diretrizes que Deus já havia dado à humanidade, e é uma forma simbólica de adorar, de reconhecer que tudo pertence a Deus, que nós simbolicamente damos 10% disso, simbolicamente reconhecendo que somos recebedores de tudo aquilo que Ele nos dá. No Novo Testamento, esse princípio do dízimo também, ele está presente porque Paulo fala muito claramente de proporcionalidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: cada um de vós ponha de parte para o que puder, veja, o que puder, conforme tiver prosperado. Isso significa proporcionalidade. Ora, eu sei que você pode tentar arbitrar e dizer, não, a minha proporcionalidade vai ser 2%, o outro vai dizer vai ser 3%, o outro vai dizer 4%, 5%, só que e aí não é mais proporcional, aí você está arbitrando, e assim você não vai estar seguindo pelo menos o modelo que nós encontramos na palavra de Deus, que o nome já diz, dízimo significa 10%, não é 2%, 3% e nem 30%. Se você quer dar mais do que 10%, ótimo, mas a palavra de Deus fala em 10%. Então, apoiar a Deus, a obra de Deus, né, com fidelidade, é equacionado também, se você não é fiel, como roubar a Deus. Isso está muito claro. E a Bíblia não poderia ser mais incisiva de que Deus requer fidelidade nessa área. Então, não é somente na área matrimonial, mas é em todas as áreas. E nós já tínhamos citado aqui também, né, pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, balanças enganosas não são boas. Então, a questão da honestidade, um testemunho de uma pessoa que tem fidelidade é crucial para promover a fé que nós devemos pregar por palavras e ações aos demais.
Perfeito, concordo plenamente. Presbítero, e tem uma questão que agora a gente falou do matrimônio, né? Muito do matrimônio, então a área financeira é só um dos exemplos que o senhor deu como sinal de que devemos ser fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, né? Respondendo à pergunta da Cimeia. E tem uma coisa que veio na minha mente agora que eu queria que o senhor comentasse. A gente falou muito em matrimônio, de fidelidade, e assimila muito, né, quando a gente fala de fidelidade ao matrimônio, e que traição talvez se considera quando está junto. Sei que já falamos um pouco disso, mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha para os solteiros, porque tem a questão da fidelidade para quem é solteiro também, às vezes está lá vendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O solteiro tem a obrigação perante Deus de se preservar para o matrimônio, porque esse é o limite no qual Deus deu para que as relações sexuais elas sejam vividas, né, na sua plenitude e no contexto do amor. Fora disso, egoísmo é fora dos parâmetros que Deus coloca. Quando eu fiz a citação de Tessalonicenses, lá, 1 Tessalonicenses 4, 6 a 7, a palavra que Paulo utiliza lá, para que ninguém defraude a seu irmão, com relação à porneia, que pode ser traduzida como impureza, mas também pode ser traduzida como pornografia. E esse é um dos grandes males aqui da atualidade, a disseminação, não é? O fácil acesso, isso tem transtornado vidas, como eu já disse aqui, comportamentos errados e condenáveis pela palavra de Deus, elas cegam nessa área, principalmente, elas cegam a pessoa que está envolvida nisso, de tal maneira que ela falha em observar não somente os deveres para com Deus, mas os deveres para com os circunstantes. Então, quem está envolvido nessas áreas está defraudando o futuro cônjuge, está defraudando a si próprio no que diz respeito a distorcendo o que devem ser relações sadias no parâmetro do casamento. Então, os solteiros têm que exercer com toda a sua plenitude, não somente fidelidade a Deus, a si mesmos, mas lembrando que uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Isso vai ser abordado também em alguma entrevista mais à frente, eu creio. Com certeza, ótima explicação. E, presbítero, então, eu queria uma palavra de incentivo de como podemos extrair da Bíblia a palavra, né? Extrair da Bíblia a palavra de Deus, exemplos ou alguma coisa para sermos fiéis. Nós falamos aqui ultimamente da parte de fidelidade financeira a Deus, e eu começo por aí, começo pelo final. Em 2 Coríntios 9, 7, diz que Deus ama ao que dá com alegria, né? Então, isso devia ser um grande incentivo para nós, né? Queremos ser amados por Deus, vamos dar com alegria, vamos estar envolvidos, né, na beneficência, na dádiva do dízimo, no sustento da obra do Senhor, não por constrangimento, mas com alegria. Filipenses 4,18, Paulo registra ali uma oferta que ele recebeu para o sustento do trabalho cristão, o sustento dele, porque ele diz que foi para suprir as necessidades dele. E lá no versículo 16 do Filipenses 4:16, ele fala das necessidades. E no 18 ele diz: depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não é interessante isso daí? As pessoas estavam dando para Paulo, as pessoas estavam suprindo as necessidades de Paulo. Mas quem é que elas estavam agradando na realidade? Quem é que estava recebendo como cheiro suave, como sacrifício aceitável e que agradava? Era o próprio Deus.
É o próprio Deus que se compraz quando a gente está envolvido e é fiel, né, no sustento da obra de Deus. Acima de tudo, nós sabemos que Deus se alegra quando nós cumprimos os seus mandamentos. Isso é fidelidade. João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como é que nós demonstramos amor por Deus? Guardando os mandamentos. Amor é uma coisa tão objetiva, né, que as pessoas acham que é indescritível, subjetivo, mas tem que ser traduzido em ações objetivas. Esse é o grande estímulo também. Demonstrar o nosso amor para com Deus é demonstrar fidelidade, é cumprir os mandamentos dele. E aquele texto de Filipenses, que é muito conhecido, Filipenses 4, 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz esteja ou será convosco. Então, ser fiel, permear nossa mente e nossas vidas com ações que demonstrem fidelidade, vai nos trazer paz. Não é a paz enganosa do mundo, é a paz que Cristo promete. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Isso vem através de fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com as pessoas. Olha aí que termômetro para a gente fazer uma autoavaliação hoje, né? Estou com falta de paz? Será que essa falta de paz não é falta da minha fidelidade com o Senhor? Não é isso, presbítero? Isso mesmo. Olha só que termômetro para a gente nesse dia, que presente, quantas palavras para edificar a nossa vida. Olha, presbítero, eu vou te falar, eu glorifico muito a Deus por estes programas, porque a gente faz um roteiro e Deus vai falando com a gente, né? Deus vai nos enchendo, a gente fala para os outros, Deus vai nos usando, falando para a gente, né? É uma bênção, e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo estejam gostando, tanto quanto eu estou gostando, assim, que bênção ouvir suas palavras, suas respostas, como é gostoso se aproximar de Deus, né, através da palavra dele. Eu digo que é um privilégio termos esse canal à disposição e podermos trabalhar, falar disso, né? E aproveitando essa felicidade, essa alegria, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui com a gente nessa manhã e pedir para o Senhor deixar uma mensagem agora para fechar com chave de ouro sobre tudo isso que nós falamos. Por favor, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. Bom, muito obrigado pelo convite, é um privilégio poder estar participando aqui dessa série, e a mensagem que eu traria é que você pensasse nesse grande privilégio que nós temos, que é a palavra de Deus. Pensem naqueles do Antigo Testamento, servos de Deus do Antigo Testamento, que só tinham as coisas como sombras daquilo que haveria de vir. Eles que exercitavam a sua fé em Deus, que esperavam um Messias para a sua salvação, nós temos essa grande vantagem de olhar para trás com a vantagem da história e ver que tudo aquilo que Deus prometeu foi cumprido, e não somente cumprido, mas está registrado na palavra de Deus para a nossa instrução. Então, nós não precisamos mais andar nas sombras, na bruma, não precisamos mais olhar as coisas difusas, mas podemos vê-las com tanta clareza na palavra de Deus. Então não vamos negligenciar a palavra de Deus, o estudo dela, porque é através desse estudo que o Espírito Santo fala com o nosso espírito, que ele intercede por nós também, nessa comunhão preciosa que Deus nos oferece quando ele possibilita que, rasgando o véu ali dos santos e termos direto acesso ao trono, algo que os do Antigo Testamento não podiam, mas nós podemos agora nos achegar a Deus
em oração e através da sua palavra. Que Deus guarde a vida de vocês, dê perseverança, dê humildade perante a pessoa de Deus e, essencialmente, também o nosso tema desta manhã, fidelidade, porque ela vai nos sustentar através de tempos atribulados. Amém, 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 amém. Que bênção, que palavra, presbítero. Muito obrigada mesmo. Obrigada porque edificou muito a nossa vida. Louvado seja Deus pela sua vida e até uma próxima. Até mais. Deus abençoe, presbítero. Muito obrigado. Que bênção, gente, que bênção, que gostoso. Eu sei que vocês gostaram também, porque eu li aqui comentários, a Jaci falou, louvado seja Deus, bênção de entrevista, Lídia, sobre fidelidade, que coisa boa, né? A Selma também falou que foi muito gratificante esse estudo, o Elcio botou aleluia, a Roselice falou a meia palavra, a Wanda falou, da fidelidade relacionada à comunhão, Wanda, é verdade, não deu tempo, Wandinha querida, mas tem a ver aí com as coisas que ele falou de estarmos fiéis a Deus, né, Wanda? E quero agradecer você, mas não terminou ainda. Calma aí, gente, que tem mais informações aqui rapidinho da Tainá falando pra gente sobre o canal da IPP. Então veja aí, o que Tainá trouxe pra gente. Olá, bom dia para você que está aí nos assistindo. Você sabia que o canal da IPP hoje conta com 700 mil inscritos? Aliás, eu até te faço uma pergunta. Você que está nos assistindo já é inscrito? Não? Como assim? Então aproveita esse tempinho, vai lá e se inscreva e já acione o sininho para você ser notificado quando tiver uma programação nova para você. Pois é, gente, o objetivo de falar aqui agora é o seguinte, preste atenção, hein? O nosso canal conta com 700 mil inscritos, mas nós temos a campanha de 1 milhão de inscritos. Esse o nosso objetivo, é onde nós pretendemos chegar. A IPP, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no YouTube, também é um canal missionário e através, por meio dele, nós conseguimos alcançar várias vidas levando a palavra do Evangelho. Então, se inscreva e aproveite também, já que você é inscrito, e compartilhe para que mais pessoas possam ter oportunidade de conhecer este canal. Nós temos uma programação aqui bem vasta e uma programação, gente, 24 horas. Então, qualquer hora que você ligar, você vai ter um conteúdo novo ali, ao vivo ou preparado com muito carinho para você. Então, se inscreva. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito obrigada, Tainá, uma bênção esse canal, né? E tem mais, tem dica do livro hoje, de todo esse assunto gostoso que a gente falou sobre fidelidade. A gente tem a dica do livro que é Fidelidade, do Douglas Wilson. Destinado a homens, fidelidade bate firme, oferecendo auxílio bíblico específico, acurado para homens cristãos de todas as idades e contextos. O autor, ele foca em pecados específicos com soluções específicas, olha isso, mostrando que como ser seduzido é falhar em liderar. Já pensou nisso, gente? Olha só, como a masturbação é uma péssima teologia e como não estar contente torna os homens infiéis. Eu vou repetir, olha que interessante essa questão, me chamou a atenção aqui, de ser seduzido é falhar em liderar. Aí eu fiquei pensando aqui, quando a gente não consegue liderar algumas áreas da nossa vida, será que a gente está sendo seduzido por outras coisas que nos afastam da fidelidade com Deus? Olha a dica do livro de hoje, Fidelidade, do Douglas Wilson. Então vou repetir aqui, o autor, ele foca em pecados específicos com soluções específicas, mostrando como ser seduzido é falhar em liderar e como a masturbação é uma péssima teologia e como não estar contente torna os homens infiéis. É forte, né? O Wilson, ele não só expõe o nosso pecado, mas também nos ensina uma visão robusta e
e bíblica da sexualidade, reforçando uma masculinidade centrada na graça, que é autodisciplinada e forte, em vez de permissiva e hipócrita. Fidelidade, do Douglas Wilson, é a nossa dica de hoje para você. E que livro, hein? Olha, esse livro, ele diz que é para os homens lerem, e as mulheres podem ler somente se o homem indicar para ela, né? Porque é mais direcionado aos homens mesmo. Então, só se o marido, o cônjuge for lá, mas já deu curiosidade, né? Mas só se futuramente meu marido disser para eu ler, eu leio, mas interessante, né? Vamos lá, tem gente de aniversário hoje, vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para Andressa Melo Amâncio Ferreira, nossa querida Andressa, Caroline Umbelino, Carol Umbelino, Claudinei Cortinas, Cristiano Costa, Gislaine Alves, a Mariane Iori Aragão da Silva e o Michel das Neves. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito seu dia, comemore, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará, lembrando sempre que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Confie nele, seja fiel a Ele, busque o Senhor o máximo que puder nesse dia, comemore seu aniversário, o desejo de todo o nosso coração aqui do Manhã IPP, da IPP TV, para você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, feliz aniversário. Muito bom, gente, quero dar um aviso rapidinho, sábado nós teremos o Manhã IPP, excepcional nesse sábado, falando do último fruto do Espírito, tá? Então acompanha, ainda tem esses dias aí que tem sido um sucesso, muita gente tem gostado, edificado tanto as nossas vidas. Quero agradecer sua presença, sua participação, a porta aberta da sua casa, por essa manhã que passamos juntos e que foi muito bom. Eu espero por você amanhã. Um beijo com muito carinho e amor nosso da IPP TV para você.